A todos os ouvintes, estou muito feliz pelo convite. E a gente também. Luiz, para começar, a gente pode falar que existe uma saturação nas redes sociais com a inteligência artificial e qual que é o maior problema dessa saturação? Com certeza. Hoje, o que eu vejo que é mais prejudicial é porque já existe inteligência artificial nas redes. Com mais inteligência artificial, acaba que desumaniza todo o processo. E isso não cria conexão, isso só cria afastamento. Então, hoje o objetivo é o quê? Humanizar as marcas novamente. E um desafio, então, humanizar Total. com a inteligência artificial. Seria, assim, um empenho maior das pessoas fazendo para as pessoas. Sim, seria mais voltar ao que era um pouco mais no começo, porque hoje, com a questão das inteligências, ficou muito fácil fazer vídeo, fazer foto, e isso é muito feito sob medida, não tem criatividade, é muito travado. E isso tira toda a criatividade do processo, isso não cria uma conexão com a pessoa. Às vezes, o imperfeito que traz aquela conexão. Sim. E para quem não tem muita noção desse mercado, explica rapidamente para a gente, por favor, como que hoje vem acontecendo, como que as marcas estão utilizando a inteligência artificial em suas publicidades. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue diminuir muito o tempo de produção de qualquer coisa lógica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, que é a produção de texto. Uma pessoa comum, para escrever um texto bom, pode demorar 1 hora para escrever. Com a inteligência artificial, você consegue escrever em 1 minuto. Só que isso prejudica, porque às vezes cria situações em que mais é melhor. E isso não é verdade. Às vezes é muita informação sem necessidade. Então a gente tem que saber dosar a quantidade de informação no momento certo, na hora certa. E cada marca tem que saber como se comunicar com o seu público da forma mais simples e humana. Quando eu falo humana, é mostrando mesmo quem é a marca, por que é a marca, como é a marca. Legal. E além da inteligência artificial, nós temos outro problema que são os algoritmos de atenção, não é isso? O que seriam esses algoritmos de atenção? Exatamente. Hoje, para se ganhar dinheiro com a internet, você precisa de chamar a atenção daquela pessoa que consome aquele material. Então, assim, hoje é basicamente uma guerra. Um quer chamar mais atenção que o outro. Seja com vídeos, seja com fotos, seja com áudio. Então, assim, com a inteligência artificial, a guerra aumentou, assim, 3, 4 vezes mais. Então, uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção e analisar muito é como esse material está chegando a gente, porque é só informação atrás de informação. E às vezes isso cria um certo isolamento, porque é muito material. Você vai consumindo, 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 e você só acredita naquela visão, naquele ponto de vista. Isso não é legal. Você tem que ter outras referências. E assim, qualquer coisa, qualquer assunto. Que às vezes a gente já está, por exemplo, lá no Instagram, clicando sobre um determinado assunto e aí vai virando um buraco negro. Exato. Né? Vai aparecendo mais outra e outra informação, em vez de aproximar a pessoa, distancia. Exatamente, porque às vezes cria uma polarização de informação, porque você avalia só um lado da história, você não consegue avaliar o lado A, o lado B, e às vezes pode até ter o lado C, que fica entre camadas, que ninguém percebeu. Além do que hoje está todo mundo numa correria danada e não tem tempo realmente para poder avaliar o que é verdade até. Né? A verdade também está cada vez mais distanciada. Exato. Tem até uma questão que eu falo que é perigosíssima, porque tem muita gente que lê a notícia pelo título. E isso joga, assim,
entre aspas, te joga num buraco de desinformação que é perigosíssima. Então, assim, o que eu vejo que é importante nesse processo? Gente, é calma. É analisar o material, é ler o material, é entender o material e entender o ponto de vista. Não tem muito segredo. É uma questão mais de saber consumir o material de uma forma mais leve. Principalmente em relação àquelas campanhas que eles fazem, as fake news de vendas de produtos. Muita gente caindo nessas armadilhas, né, Luiz? Exatamente. Eu só sei que quando eu estudava, quando eu era mais novo, um professor de história sempre falava comigo, Luiz, é importante analisar a fonte. Então, assim, isso é coisa de antigamente. E isso, hoje, é importantíssimo. Analisar a fonte, analisar a informação, analisar quem está falando, como está falando e por que está falando. É essencial. E você acredita que as interações humanas estão cada vez mais mediadas por esses filtros automatizados? Quais as maiores consequências disso? Então, e assim, eu percebo que tem a questão do isolamento, que é uma coisa que isso se cria com o passar do tempo, a pessoa só vai consumindo um tipo de material, isso cria um certo isolamento. Uma outra questão também é a visão de mundo da pessoa. A pessoa fica presa numa informação que, entre aspas, é uma camadinha pequena, ou às vezes é uma mentira que foi bem contada, bem amarradinha, que a pessoa não está percebendo que está faltando informação naquele detalhe. Então, assim, é importante a gente saber analisar essa questão, saber procurar a fonte, saber analisar a fonte e, assim, prejudicial mas tem formas da gente se blindar em relação a isso. Então, você já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais, por gentileza. Como que Sim. seria, então, possível utilizar de forma saudável a inteligência artificial, Luiz? A inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta. Então, assim, o que a gente precisa saber é fazer um bom planejamento. Saber utilizar ela no momento certo, na hora certa. Quando a gente faz um estudo de marca, um estudo do nosso cliente, a gente sempre consegue ter base e informação para saber utilizar aquela ferramenta. Porque às vezes a gente só usa e aquilo vai tomando conta, vai chegando num ponto que aquele material ficou raso, sem personalidade, porque foi feito a toque de caixa. Então, assim, hoje eu acho que o mais importante é você saber criar filtros de como utilizar e da melhor forma possível para o seu público. E utilizar com equilíbrio. O equilíbrio, assim, é essencial, porque hoje é muita informação. E quando eu falo muita, é informação de celular, informação de televisão, informação até mesmo quando você está tendo outras interações humanas, você tem uma interação. Então, assim, a gente tem que saber filtrar, a gente tem que saber entender como a gente funciona, porque às vezes a gente cria uma ansiedade por causa de quantidade de informação que a gente recebe. E por causa dessa exaustão, a gente apela para Exato. para a inteligência artificial, porque a cabeça já está cansada, não quer mais criar. Isso. Só copiar. Porque chega num ponto em que a gente acha que está sendo saudável, porque a gente está produzindo muito, mas na verdade a gente só está criando mais informação sem ter um objetivo. Então, assim, o objetivo eu acho que é a principal coisa que a gente precisa ter como meta. Porque, por exemplo, muita informação, com o tempo, vai criando ansiedade. Ansiedade interfere no sono. E, assim, vai criando outras e outras coisas. Depois vem estresse, depois vem relações humanas que é prejudicada. Então, assim, a gente tem que saber dosar a quantidade,
da melhor forma possível. Acaba virando uma bola de neve. Luiz, você gostaria, tá muito bom o papo aqui, Eu- gostaria de falar mais e mais sobre esse assunto muito interessante, mas eu sei que você tem um livro, que eu até ganhei aqui, maravilhoso, Marketing Orgânico, Essencial e Prático. Como que as pessoas fazem para adquirir esse livro e como que elas fazem também para te encontrar nas redes sociais? Hoje o livro está disponível na Amazon, tem disponível também no Clube de Autores e toda semana eu posto um texto sobre o mercado, tanto editorial, sobre novas tendências, sobre o mercado em si, no meu LinkedIn, que é Luiz Borja, com Z, Luiz com Z, Borja, Borja, que todo dia tem material lá. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Com certeza. Luiz, parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Muito obrigada pela participação aqui no Revista da Tarde. Volte sempre. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo que está ouvindo, agradeço todos os ouvintes e tenho certeza que todo mundo que tiver contato com a obra vai sentir algo diferente. Fiz com muito carinho. Muito obrigado, tá, gente? A gente que agradece. Obrigada, Luiz. 1h28, 1h28. Eu conversei aqui então com o Luiz Borja, que é empresário, publicitário, designer, editor e autor do livro Marketing Orgânico, Essencial e Prático. Imperdível essa leitura, hein? E a gente continua com uma música, chegando para você a paz com Zizi Posse.